Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, está começando Vamos Juntas. Estamos no período de Natal e eu quero saber, o que representa o Natal para você? Muitas pessoas amam esse período, né? Para muita gente, Natal significa alegria, comunhão, confraternização. Para outras pessoas, o Natal já significa tristeza, melancolia. Mas o fato é que, neste Natal, todos nós estamos sendo afetados pela pandemia e com certeza teremos um Natal diferente. O Vamos Juntas, por exemplo, está tendo um Natal diferente. Nossa amiga Neuza, né, Karine, não está aqui, ela está em isolamento, um parente dela, né, está com Covid, por isso ela não está aqui com a gente hoje. Neuza, um beijo para você e para toda a sua família, que a gente ama muito. Bom, Karine, o que representa o Natal para você? Pois é, Sandra. Então, por muito tempo, Natal para mim foi um período muito triste. Assim, nunca fui tão melancólica, mas o fato da ceia, daquela quantidade de comida, e eu saber que um monte de gente não ia ter o que comer, isso sempre me deixou arrasada. Vários natais. E com o passar do tempo, eu fui internalizando o real sentido do Natal. E entendendo assim que apesar a gente precisava comemorar o nascimento do Cristo. E aí foi quando o meu coração foi sendo mais acalentado com relação a isso, sabe? E é claro, as mazelas vão continuar, né? E vão acontecer, mas dentro do meu coração, assim, isso foi acalmado nesse sentido. E aí eu resolvi dar esse espaço para o nascimento mesmo do Cristo. Para o verdadeiro sabe? significado, o verdadeiro né? significado do que foi esse plano de amor de Deus, sabe? Aí isso foi, acho que isso acalentou meu coração. Interessante isso, porque assim, lá em casa, a gente sempre, esse período foi um período de muita alegria. Desde criança a gente criava aquela expectativa de reunir família. No dia 24 era a família do meu pai, no dia 25 da minha mãe, o almoço sempre foi na casa da minha avó. A questão dos presentes, minha mãe sempre fez aquela coisa da surpresa, da expectativa. Então sempre foi um período assim, Natal tá chegando, a alegria transbordava, né? Por que eu disse transbordava? É que ao longo do tempo você começa a perder algumas pessoas. Nossa. E aí, aquele momento que é de reunir a família, vem a tristeza de você sentir falta daquela pessoa que não está ali, né? Mas eu acho que essa sementinha que foi plantada durante muitos anos na nossa família não conseguiu apagar totalmente. Que legal. Então, por mais, por exemplo, esse período agora, que é um período complicado que a gente está vivendo, mas eu tenho passado isso para o meu filho. Então, eu tenho tentado manter nele essa alegria. Então, ele fica contando os dias, ele fica pensando, né? A gente vai no amigo X e nessa confraternização. Então, eu vou tentando manter esse espírito do Natal, né? Então, a gente fez um pouco disso, assim, quando eu falo que era melancólico, porque meu marido também tinha uma história, né, na família dele não tinha muito a coisa do comemorar, enfim. Então a gente decidiu, depois que nossos filhos começaram a crescer, a gente decidiu que embora a gente estivesse com o coração apertado por conta das circunstâncias do mundo, a gente precisava mostrar algo diferente para os nossos filhos. Aí nós começamos a inventar. Aí a gente brinca, até hoje, assim, e esse Natal hoje vai ser diferente, daqui a pouco a gente fala sobre essa parte, né? Mas a gente começou a criar os momentos, inventar a brincadeira para fazer com que os natais voltassem a ser alegres, porque, por exemplo, o meu Natal sempre foi na casa da minha avó. Todo Natal, a minha vida inteira na casa da minha avó, uma família muito querida, uma família muito unida, uma família alegre, feliz e tal. A minha avó faleceu já tem 12 anos, eu acho. 13 anos.
E aí, o primeiro ano depois do falecimento da minha avó, não se conseguiu ter Natal. Porque era ela que fazia aquele... Minha avó era do tipo que fazia uma sobremesa para cada neto. Ô, delícia. Porque o neto que gostava de... Eu era a neta do manjar. Aí tinha o neto do pudim, aí tinha o neto do pavê, enfim. Minha avó era, assim, maravilhosa. Então, o Natal após o falecimento dela foi catastrófico. Ninguém queria se reunir. Imagina. E a gente precisou de... Falei, não, gente, as crianças vão crescer assim. E a gente começou a envolver, brincar, criar um momento, criar A gente vai se envolvimento. reinventando, né? Lá em casa eu perdi meu irmão, vai fazer 2 anos. Então é muito difícil, né? Agora eu vejo como a minha mãe tem já começado a reagir a isso. Porque se for depender dela, ela não quer comemorar, ela quer ficar em casa. Mas a gente começa a envolver e ela começa a lembrar também de toda a alegria que ela sempre viveu e começa a ressignificar. Legal. Né? E isso vai ajudando. Agora, uma outra coisa, Karine, que eu tenho pensado, não só nesse Natal, né, mas principalmente nos anteriores. A gente sempre teve essa prática de comprar um presentinho para cada um. E essa coisa parece que vira meio que obrigação, né? Eu acho que é algo também que eu tenho refletido muito. Às vezes você está estressada, mas você tem aquela obrigação de comprar um presente para as pessoas, aí você, né, se sente culpada se não está conseguindo comprar, e agora com a pandemia você não pode ir no shopping. A crise? E aí você acaba vivendo um estresse nesse período também, É verdade. que acaba afetando a gente. Eu sempre vejo, Sandra, que a gente, lá na nossa casa especificamente, a gente nunca atrelou o Natal ao presente. Por quê? Eu tenho um marido ansioso, que ele fala assim, ai gente, vamos logo, comprou presente no dia 10? Ah não, vamos logo trocar o presente. Eu falo, gente, destruindo a Lá minha... em casa não, é a minha Natal, técnica, aniversário, é tudo assim, no dia. né? Mas assim, a gente sempre brincou muito sobre essa questão do presente, né? A necessidade do presente. E como a gente, na nossa família, a gente foi se reinventando, a gente foi inventando outras formas, porque quando era criança era sacos de presente de todos que davam para todos. Com o passar do tempo não deu para ser mais assim. Então a gente começou a investir um pouco mais no significado de estar junto. Hoje eu não sinto isso, sabe? Hoje eu me sinto mais livre para essas questões relacionadas ao presente, porque eu fui com os nossos filhos entendendo que o presente melhor era a presença, era o estágio. É claro que tem presente, né? Não tem jeito. Mas a gente tem que ir trabalhando todas essas coisas. Porque a mídia, né, faz um negócio, assim, é muita promoção, é muita coisa. Enfim, você começa a querer comprar um negocinho, você vai... Enfim, eu acho que a gente tem que retomar isso. Temos que retomar tudo isso. No próximo bloco, gente, nós vamos trazer aqui uma reflexão da Neuza, que ela deixou pra gente. É algo bem interessante pra gente pensar. E vamos falar um pouco desse Natal... Agora, né? Desse ano. Esse 2020, meu Deus. Esse 2020 estranho que estamos vivendo e esse Natal mais esquisito ainda, né? Porque não haverá as confraternizações, que são o ponto alto do Natal, né? Que é você reunir a família. Mas sobre isso a gente vai falar depois dos comerciais. A gente já volta. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta falando sobre o Natal e os sentimentos que envolvem esse período, principalmente este ano, né? Nessa época de pandemia. Bom, vocês viram no primeiro bloco, eu e o Karine falamos aqui que a Neuza não está presente, ela está em isolamento porque está com um parente próximo com Covid, mas ela não iria deixar de participar com a gente, né? Então a Neuza gravou um vídeo lá da casa dela e nós vamos ouvir agora. Ei, meninas, vamos falar de sentimento. Qual é o meu sentimento neste Natal, esse Natal de 2020? Antes de falar do meu sentimento pessoal, eu queria compartilhar com vocês
um vídeo que eu assisti essa madrugada, por coincidência, sobre esse tema, e que alguns pontos desse vídeo me trouxeram um alento. É um vídeo do Leandro Carnal, que ele colocou no canal dele do YouTube, né, Prazer Canal, e o título do vídeo é o seguinte: Um Novo Natal. E ele começa o vídeo falando assim: somos obrigados a ser felizes no Natal? É quase um estado de felicidade obrigatório. As famílias todas acabam sendo assombradas por uma ideia de Natal perfeito, o que torna o dia atual, o momento em que estamos vivendo, difícil, penoso, doloroso e cheio de culpa. Gente, quando ele começa com esse vídeo, ele me trouxe um alerta tão grande, porque hoje eu naturalmente já sou muito saudosa nessa época, porque eu não tenho mais meus pais vivos, a minha família, a família minha mesmo, ela ficou pequena, a gente perdeu muitos membros da nossa família, então o meu núcleo familiar próximo sou eu e meus 2 irmãos, então eu tenho muita saudade dos natais que a gente viveu, enfim, mas isso eu enfrento bem, não tem problema. Mas esse ano especialmente tem me causado dor, né? Essa coisa do Natal, em função da pandemia. E os meus planos mudaram 2 dias antes de eu viajar. Então, assim, eu não estou conseguindo ter essa felicidade obrigatória que se espera nesse momento de Natal. E quando o Leandro Carnal traz essa reflexão, isso me trouxe um certo alívio, porque a gente acaba se sentindo culpado, né? Isso nos faz mal, né? Então hoje eu queria compartilhar com vocês o meu sentimento de Natal. Lógico, eu não tô deprimida, não tô triste, mas não consigo ter esse estado de felicidade obrigatório que o momento nos pede. E o que trouxe conforto para mim foi que nesse vídeo também o Leandro fala o seguinte: Natal é uma ocasião para se encontrar com pessoas, mas estamos no meio de uma pandemia e não podemos muitas vezes estar com aqueles que amamos, mas devemos estar com os poucos que podemos estar. A gente deve sim exercitar a comunhão, a gente deve sim se entregar ao afeto e a gente deve, acima de tudo, dar um passo a mais, que ele fala uma coisa incrível, que é sair da simpatia, que é o sorriso gratuito, né? Que é a leveza, que é o ser agradável, e passar para um próximo nível, que é o da empatia, que é um sentimento muito superior, que é a condição de colocar-se no lugar do outro. Nada mais propício para esse momento em que estamos vivendo. Há 10 meses eu não vejo meus irmãos, que são os únicos, que é a nossa família, eu e eles, são 2 irmãos, e moram em São Paulo. E por conta da pandemia faz 10 meses que a gente não se vê. Não vou a São Paulo passar o Natal com os meus irmãos, que estou há 10 meses sem ver. Então, amigas, esse é o meu sentimento de Natal, mas realmente espero que cada família, que cada pessoa encontre o seu momento, fiquem juntos daqueles que amam, mesmo que sejam poucas pessoas esse ano, tudo bem, o ano que vem a gente recupera esse tempo. Vamos exercitar a empatia, vamos fazer, o meu Natal em casa vai ser diferente esse ano, seremos nós 4, mas vai ter Natal. Neuza, a gente deseja aí também toda a felicidade do mundo para você e para sua família, que seja um Natal, né, feliz mesmo, vocês 4 aí, uma oportunidade de passarem, né, bem juntinhos, amiga, de fortalecerem os laços. E tem que ser assim mesmo, né, Karine? Cada um agora se reinventando, se Deus quiser, né?
É a gente esperar que o ano que vem Pois volte é. tudo ao normal. Esse ano cada um tem que respeitar o isolamento, né? Temos que pensar que a Covid está aí, É uma realidade. é né, uma Sandra? realidade que a gente precisa proteger os nossos, É isso aí. respeitar os outros e tentar viver um momento de Natal, feliz ou não, como Neuza fez uma reflexão aí do carnal maravilhosa, porque às vezes a gente fica buscando, temos que ser felizes, porque é Natal. Mas e se Pois você não é. está feliz? Mais empatia, Vamos nos livrar dessa menos obrigação simpatia. também. Adorei essa história. E realmente, a gente não Da tem empatia. obrigação. A gente não tem obrigação de estar feliz, de estar sorrindo. Não temos essa obrigação. Nós sabemos que muitas pessoas estão vivendo um luto. E é muito difícil nesse período do ano, né? Como a gente também falou no primeiro bloco. Tem Verdade. pessoas elaborando a perda aí, né? Às vezes de 1, 2 ou mais parentes. E vão passar pelo Pois Natal. é, E Sandra. vamos obrigar essas pessoas, elas têm que ser felizes? Não. Então, eu gosto sim de pensar. A pessoa que eu perdi mais próxima foi a minha avó. Então, eu não posso dizer de cadeira, né? Tenho meus pais vivos, tenho irmãs vivas, enfim. Mas eu costumo pensar sobre elaborar o luto, que é muito sofrido, né? Você perder, a gente não está preparado. Não, Aliás, a nunca, palavra nunca. perda, nosso cérebro não gosta disso, né? A gente não está preparado a perder nada. Nada. Mas eu gosto de refletir diante das circunstâncias, né, das pessoas que estão à nossa volta, da gente lembrar de que estamos vivos. Talvez para que essa seja a nossa força, porque eu sei que tem famílias que perderam seus entes por conta do Covid, por outros tantos motivos. E aí é um momento que ninguém quer comemorar, como aconteceu na minha família, né? Minha avó tinha falecido meses, né, antes, ninguém queria comemorar. Só que a gente precisa olhar pro futuro, Olhar para os que estão aqui, para quem né? está, assim. No nosso caso, os meus filhos eram pequenos, então eu não tinha que ser feliz, eu tinha uma perda ali. Mas eu tinha na minha vida 2 crianças que eu precisava ensinar alguma coisa para elas. Então era por elas. E eu acho que a gente precisa fazer isso, né? Focar na que gratidão, Seja, exatamente, né? que seja Vamos- por alguém, que seja pela nossa vida, que seja por agradecer por tudo que está acontecendo e a gente ainda está aqui. E eu penso que é isso. Né? Sobrevivemos, né? Estamos Pois aqui. nós somos E sobreviventes. quem não sobreviveu, tentar fazer isso que você falou, focar nas pessoas que ficaram, que precisam dessas que estão vivas. É isso aí. Né? Então a gente tem que olhar um pouco em volta, fazer esse exercício da gratidão, né? Não vamos focar no que a gente perdeu esse ano, vamos focar no que a gente ganhou, vamos focar no que a gente tem, são muitas coisas para agradecer. A gente aprendeu, Sandra, muita coisa, Aprendeu né? muito. A Esse gente ano aprendeu muito sobre Eu amor, a gente desenvolvi aprendeu sobre olhar para o outro, principalmente sobre olhar para o outro dentro das nossas casas. A gente E aprendeu. aprender a aceitar um pouco as coisas. A gente vê a Neuza, o quanto nós que convivemos com ela, a gente sabe o quanto ela está triste. Sim. Ela se planejou para rever os irmãos que ela não via há 10 anos, comprou passagem e estava contando os dias para fazer essa viagem. E aí veio a notícia Pois de é. que ela não poderia mais, porque a Covid chegou na casa dela. E ela teve que elaborar isso. No primeiro momento, a gente viu que ela ficou um pouco revoltada, Pois é. mas hoje a gente já viu que Exercício ela está se exercitando, de aceitando, resiliência. É, amiga, exercício de resiliência. de resiliência, de gratidão. É isso. E como ela falou no final do vídeo dela, de empatia. Isso aí. Né? A gente está, todo mundo aí, vivendo essa sensação diferente, cada um do seu jeito, da sua forma, com as suas perdas, com seus ganhos, mas o fato é que estamos todos juntos e Natal é sinônimo de solidariedade também, né? E a empatia está ligada a isso também, Tá Sandra, ligada. quando a gente entende da necessidade do isolamento, da necessidade dessa reclusão, né, desse intimismo, a gente entendendo isso é empatia. Porque se a gente também
quiser a ferro e fogo fazer, né? Juntar, vamos fazer, vamos aglomerar, vamos comemorar. Não pode, não pode. A gente não tem dá. que respeitar A as gente não vai estar pessoas. respeitando o outro. E vamos sempre lembrar do verdadeiro sentido do Natal, É que você isso. já falou muito bem, né? Nascimento de Cristo. E Covid nenhuma pode apagar essa luz. A verdade é verdade. essa, né? E com isso a gente encerra o Vamos É Juntas de verdade. hoje. A gente se vê amanhã. Um Feliz Natal para você. Feliz Natal. Beijo. Tchau, tchau. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.